Falei tudo, Biabula. Vamos chamar o nosso Paulo Dallanora Macedo? Por quem? Por que hoje é um assunto importante com ele? Porque ontem Portugal elegeu no segundo turno o novo presidente do país. O António José Seguro venceu a disputa e barrou o avanço da extrema-direita em Portugal, Guilherme. O Bolsonaro português, o André Ventura, do partido Chega, de extrema-direita, perdeu de lavada, Bia. Foi uma margem bem expressiva. Agora, a gente tem que admitir que, ainda que tenha sido uma derrota expressiva, o Ventura mais que dobrou o desempenho dele se comparado a 2021, quando ele concorreu também a presidente. Bom, mas vamos chamar o Paulo, que ele explica tudo isso pra gente, quem é Seguro, quem é André Ventura e qual é o tamanho de verdade da extrema-direita em Portugal. Paulo Dallanora Macedo, cadê o senhor? Olá, tudo bem? Bom dia. Paulo chegou com o rosto assim no vídeo, querendo, tá tão feliz com a vitória da esquerda que ele já chegou colocando o rosto dele todo aqui. E aí, Paulo? Mais feliz com a derrota da extrema-direita. Ah, tá. Quem é António José Seguro, o presidente eleito de Portugal? E o que ele teve que fazer para conseguir o apoio da centro-direita também e ganhar com uma margem tão expressiva da extrema-direita, Paulo? O Seguro, ele é um homem de partido, né, do PS, mas nunca foi um personagem assim que disputou. Ele nunca foi cotado para ser primeiro-ministro, né? Ele era um cara ele é um cientista político, mais de bastidor do partido, né? Porque aqui o cargo de presidente tem essa característica que normalmente, né, não é sempre, mas normalmente os políticos mais, vamos dizer assim, exuberantes e mais lideranças do partido vão para o cargo de primeiro-ministro, né? Onde está de fato o poder executivo do país, né? É diferente do Brasil, onde o presidente ele empacota no cargo tanto o poder do presidente como se fosse o primeiro-ministro. É ele que governa, né? É Lula que nomeia os ministros, é Lula que governa o dia a dia, todos os problemas do país no dia a dia. Em Portugal é diferente, onde você tem um primeiro-ministro que tem essa função que é governar o país no dia a dia, a questão de segurança pública nacional, educação, saúde, aquelas coisas que a gente está acostumado a falar em presidente no Brasil. E o presidente tem um papel aqui que ele é o chefe das Forças Armadas e é quem cuida da relação internacional do país, né? Quando ele vai fazer negociações com outro país, é o presidente. O primeiro-ministro, claro que se envolve porque tem coisas que sempre tem relação com o governo, né? Então, essa é a primeira diferença bastante significativa, que faz com que normalmente os presidentes não sejam políticos assim, que tiveram vários cargos, já foram primeiro-ministro, etc., exuberantes, porque precisa de uma posição menos partidária, vamos dizer assim. A exemplo do atual presidente hoje, que é o Marcelo Rebelo de Sousa, que ele sempre foi filiado ao PSD, que é o partido historicamente fazia o contraponto ao PS, né, como se fosse o antigo PSDB no Brasil, é o PSD, e o PS seria o PT. A turma, eu acho que está vendo o matinal na vertical, não sabe o que é PSDB, né? PSDB foi um partido que existia lá atrás no Brasil. Talvez a turma do horizontal sabe o que é, do vertical não sabe mais o que é mais não. Então, esse presidente atual, por exemplo, é um homem que era do PSD, mas nunca foi um político assim, nunca foi primeiro-ministro, nunca foi um cara de líder de governo. Aqui não tem Câmara e Senado, uma Câmara só, um lugar só. Nunca foi líder, nunca foi... Porque precisa de uma posição mais distanciada, sabe, do governo. E é o caso do Seguro, né? Ele sempre foi um homem de partido, mas sempre foi um homem de bastidor, de plano de governo, de estratégia. Ele nunca foi um político assim exuberante, o que é muito bom para essa posição de presidente, porque você precisa conviver, ele vai ter que conviver agora com um governo que é do PSD, né? Que é um governo que historicamente a oposição ao PS.
precisa ser uma pessoa mais ponderada. Por quê? Porque entre essas duas, tem essas duas funções que eu falei, que é ser presidente das Forças Armadas, ser comandante das Forças Armadas e ser o chefe da, vamos dizer, diplomacia, da relação internacional, mas também ele pode sancionar ou não sancionar as leis e mandar, por exemplo, para o Supremo aqui, quando ele tem dúvida de uma lei. Chega lá uma lei que o governo aprova na Assembleia Nacional, né, que é o Senado e a Câmara junto, ele pode dizer, não, essa lei eu tenho dúvida, eu não vou sancionar, porque eu acho que é inconstitucional. Então precisa ser uma pessoa mais distanciada da política ali do dia a dia, porque senão vira aquele negócio de, imagina, você tem um político que é totalmente político, que está olhando na cadeira de primeiro-ministro, que quer ser governo, como presidente, oposição ao outro lado, ia virar um inferno, porque toda lei ele não assinava, vetava, não funcionava, né? Então precisa ser uma pessoa mais distante, que não tenha planos de ser primeiro-ministro, que seja ou mais acadêmico, etc., que não vai encarar as leis que o governo que está governando tem maioria. A diferença aqui, outra diferença do Brasil, para o público entender. Se o governo aqui está governando, obrigatoriamente ele tem maioria na Assembleia Nacional. Obrigatoriamente. Diferentemente do Brasil, por exemplo, que Lula governa e não tem maioria no Congresso, né? Perde muitas votações. Aqui não tem jeito. Aqui, se você não tiver maioria, não governa, porque quem forma e vota lá para ter o governo são os constituintes nacionais. Então, eles aprovam tudo, porque eles têm maioria. Ô, Paulo, e tem perguntas aqui na nossa comunidade para você, e uma delas, da C. Silva, é se a direita já estava esperando essa derrota, ou seja, em que grau isso foi uma surpresa ou não foi. E aí eu aproveito e emendo para te perguntar, como fica a extrema-direita diante dessa derrota agora? Isso significa um freio na extrema-direita em Portugal? Ou você ainda vê o fato de terem chegado ao segundo turno como uma vitória importante e que significará ainda crescimento ou avanços da extrema-direita no país? Bom, para a direita tradicional de Portugal, a direita democrática, o PSD, ontem foi um dia de comemoração, né? Porque nada poderia ser melhor para eles do que essa derrota da extrema-direita, né? Foi um dia mais ou menos... Acho que estava o mesmo clima aqui no Palácio do Governo, onde fica o primeiro-ministro, que estava no Palácio dos Bandeirantes de Tarcísio com a prisão de Bolsonaro. Aquele sorriso contido para ninguém filmar. Para eles é a melhor notícia possível, porque a extrema-direita, que é representada aqui pelo André Ventura, é um partido que só tem um líder, um grupo do WhatsApp que virou partido, então só tem ele. Eles estavam acossando o governo totalmente, né? Eles estavam... Toda a política imigratória, quem mandava eram eles, era chantagem o tempo todo na Assembleia Nacional, que se não endurecer a política imigratória, se não fizer isso, a gente não apoia o governo, se não apoia o governo cai. Se você tivesse um Ventura como presidente, seria o caos total, porque aquilo que eu disse de poder vetar as leis, eles podiam tanto não votar para aprovar a lei, ainda tinha um segundo layer ou uma segunda possibilidade de chantagem, que era quando vai para o presidente, o Ventura poderia dizer, não, eu não assino não. Então, a chance do governo ficar ainda mais refém da extrema-direita e ter que aprovar medidas ainda mais restritivas para a imigração ia ser enorme. Isso está causando um problema muito grande para a economia de Portugal, né? A gente teve, semana passada, por exemplo, pesquisa da Federação das Indústrias daqui, não é o nome Federação, mas é como se fosse, onde você tem assim, um nível de preocupação com a falta de mão de obra impressionante. Isso vai começar a travar a economia. E, para mim, essa é uma estratégia da extrema-direita, é causar... Eles não querem que o governo atual seja bem-sucedido, obviamente, né? Porque eles acreditam que se você tiver um governo mal-sucedido, que tiver uma crise e tiver novas eleições, ele tem chance de virar governo. Então, eles iam ter a possibilidade agora, duas possibilidades. Uma era não votar embaixo e não aprovar várias coisas, e a segunda era ainda Ventura dizer, não, vou vetar isso. E aí cada vez pedir mais
a fatura do apoio ia ser maior, até tornar inviável o governo. Então, assim, foi uma notícia muito boa para a direita democrática, essa derrota. Ô Bia, como é que se espirra na televisão sem mostrar que tá espirrando? Você que é uma pessoa de TV, ensina pra gente aqui. Eu fico sempre sem graça, acabei de dar uma espirrada aqui. O máximo que eu pude fazer foi tirar o som. Bota no mundo e vai com Deus. Eu te dou a dica que uma vez eu fui ao Roda Viva fazer parte da bancada e eu tava era para entrevistar o Ciro Gomes e eu tinha me recuperado já da Covid, mas estava com aquela tosse longa pós-Covid e estava muito aflita com aquilo, né? Porque pensei, como é que eu vou fazer? Eu vou tossir no meio do Roda Viva. E aí eu perguntei para um dos técnicos de som ali, quando ele estava me microfonando, eu falei, o que eu faço? Tem como desligar meu microfone em algum momento e tal? E aí ele falou, tosse uma vez com força. Tipo assim, não fica tentando segurar que vai ficando pior, sabe? Então assim, abraça o problema e vai com ele. E aí eu levei isso pra vida, viu, Guilherme? Mas não tossi no Roda Viva, consegui passar o programa sem tossir, tossi só nos intervalos. Então fica essa dica. Ó, na nossa Você tá falando comunidade... isso? Pode falar, Oi. Guilherme. Não, rapidinho, terminar um comentário rápido. Uma vez eu fiz o Roda Viva, acho que do Randolfo Rodrigues, que eu também estava no finalzinho de uma Covid. Eu fiz 2 testes para participar também, que nem você, e ainda perguntei para Vera Magalhães, falei, olha, eu estou no final da Covid, 2 testes deu negativo, eu posso ir? Ela falou, não, se deu negativo, vem, não sei o quê, e eu com esse mesmo medo seu. Você ia ler uma pergunta da comunidade, que acho que é a mesma que a gente selecionou aqui, que pergunta o seguinte, se tudo, né, é extrema-direita, palavras da pessoa que está perguntando, o que é a direita, então? Né? O que é exatamente a direita em Portugal, Paulo? Acho que em Portugal a gente tem uma direita intacta, dá para a gente configurar, né? Ainda tem, estão sofrendo vamos dizer assim, esse dilema agora. Acredito que essa derrota aí vai ter que rearrumar a estratégia deles. A estratégia deles até agora tinha sido de tentar conter e conviver e etc. Até porque era muito difícil outra estratégia, porque senão atrapalhava a governabilidade, ou cheguei lá e votava contra e caiu o governo. Mas com essa derrota aí, tendo um presidente que não é da extrema-direita, eu acho que eles vão partir para ser mais, vamos dizer, incisivo nessa separação, o que é extrema-direita e o que é direita, até porque eles têm mais confiança. Eles têm um aliado na presidência agora, no sentido que eles sabem que esse presidente não dissolve o parlamento agora por qualquer coisa. O presidente também é importante isso. É quem decide dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então, o governo tem uma segurança que esse presidente não vai dissolver o parlamento por qualquer coisa para chamar umas eleições por chegar a crescer. Então, eles têm uma segurança agora que eles podem ser muito mais duro com o Chega e muito menos concessivo, porque o Chega não vai ter um presidente que vai dissolver o parlamento. Então, acho que essa separação vai fazer. Então, o que é extrema-direita e o que é direita em Portugal, as votações aqui indicam que o Chega tem em torno de 25%. Ele teve um pouco mais agora, porque, óbvio, tem um pedacinho da direita que vota nele, né? Mas, assim, se for Chega nu e cru mesmo, ele tem ali em torno de 25%, que é mais ou menos o tamanho da direita. Então, eu acredito que a direita e a extrema-direita estão em tamanhos muito parecidos, com a tendência que nos últimos anos o Chega vem ganhando espaço, né? Tinha menos e a direita era maior, o bloco continuou todo mais ou menos 50%, só que o Chega foi crescendo. Então, os dois, sim, tem uma direita em Portugal, dá para dizer, é governo, tem a maioria tem individualmente, ele não tem a maioria, 50% mais um do parlamento, mas é o bloco que tem mais partido individualmente. Então, sim, tem uma direita e tem salvação ainda. Se eles conseguirem usar esse momento para frear o crescimento do Chega e ficar mais duro e separar, não é sem salvação, no sentido que, assim, eles não estão estáveis no Brasil que a direita foi completamente absorvida pela extrema-direita.
foi assim muito bem-vindo nesse momento para eles essa derrota do Chega, porque dá para rearrumar e ainda se separar do Chega. E para o Brasil, Paulo, essa eleição, obrigado. acho que a gente tem que Fala, para o pode Brasil, falar. só para fechar, para o Brasil é importantíssima essa eleição, tá? Porque esse presidente, obviamente, é muito próximo do governo brasileiro, mas não só isso, ele vai ser uma balança importante na coisa da imigração, dessa coisa muito forte contra a imigração. Ele vai conter vários movimentos, ele é próximo do Brasil, ele é pró-acordo da União Europeia com o Mercosul, o que o Ventura não era. Então, assim, é muito importante para o Brasil essa eleição. A notícia, Portugal estava se distanciando do Brasil do ponto de vista de ponte para a Europa, tanto com imigração como com xenofobia. Esse cara vai trazer o Brasil de volta.